19. Deuteronômio capítulo 19, nós vamos ler, irmãos, verso 14 até o fim do capítulo, certo? Deuteronômio capítulo 19, nós vamos ler do verso 14 até o fim. Diz assim a palavra de Deus: não mudes os marcos do teu próximo, que os antigos fixaram na tua herança, na terra que o Senhor teu Deus te dá para possuires. Uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Quando se levantar testemunha falsa contra alguém para o acusar de algum transvio, então os 2 homens que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. Os juízes indagarão bem, se a testemunha for falsa e tiver testemunhado falsamente contra seu irmão, far-lhe-eis como cuidou fazer a seu irmão, e assim exterminarás o mal do meio de ti. Para que os que ficarem ouçam e temam, e nunca mais tornem a fazer semelhante mal no meio de ti. Não olharás com piedade, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Amém. Senhor, nós mais uma vez rogamos a tua graça e misericórdia quando abrimos a tua palavra para ouvirmos a tua voz. Fala conosco, Senhor, desvenda os nossos olhos a fim de podermos contemplar a glória do Evangelho de Cristo na antiga aliança. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, desde que o pecado entrou no mundo, existe uma palavra-chave que lida e que descreve a maneira como nós nos relacionamos. Muitas vezes, a palavra inimizade. Uma das marcas claras que Deus estabeleceu entre os filhos de Deus e os filhos das trevas é a inimizade. Isso foi claro na Escritura. Lá em Gênesis 3, verso 15, o Senhor diz à serpente: eu porei inimizade entre o filho, a descendência da mulher e da serpente. Eles serão inimigos uns dos outros. A primeira manifestação disso se dá, dessa forma direta, quando Caim se levanta contra Abel. Você vai encontrar, depois deles se tornarem inimigos de Deus nesse relacionamento, por causa do pecado, eles agora são inimigos uns dos outros, e um irmão mata outro irmão. 1 João, quando vai descrever esse pecado, essa queda de Caim, no verso 3 do capítulo 10 da primeira carta de João, ele diz: essa é a distinção entre os filhos de Deus e os filhos das trevas. Porque os filhos das trevas, eles não praticam a justiça. E outra coisa, diz o texto, eles não amam ao seu irmão. Isso é próprio da natureza do homem. Então, na sequência do capítulo 3, João ainda diz: não segundo Caim, que era filho do maligno, que era do maligno. E por quê? E matou seu irmão. E por que matou seu irmão? Porque as obras do seu irmão eram justas. Veja, porque os filhos das trevas não praticam a justiça. As obras de Abel eram justas. Justa porque ele apresentou isso diante de Deus com o coração certo e fez aquilo que era ordenado. A justiça de Deus requeria o derramamento de sangue. Ele foi recebido por Deus. E daí ele mata o seu irmão. E João continua no texto dizendo: não vos maravilheis, filhinhos, se o mundo vos odeia. E aí João então diz: ora, perceba que a relação entre Caim e Abel é a relação entre o mundo e a igreja. O mundo vos odeia. E isso naturalmente vai gerar conflito entre nós. Esse é um aspecto geral das nossas relações com o mundo.
Ora, é só você lembrar do julgamento de Cristo, você lembrar como os apóstolos eram levados aos tribunais, por mentiras, interpretações falsas, calúnias. Eles apresentavam falsas testemunhas para condená-los. Era assim que acontecia. Foi assim que aconteceu, e assim a história da igreja nos ensina também. Mas, por outro lado, o pecado não está apenas nessa relação entre os filhos de Deus e os filhos das trevas. Ela está dentro do nosso próprio coração. Existe no nosso coração um desejo pecaminoso. Existe arrogância. Existe desejo de possuir riqueza nessa terra de modo contrário à palavra de Deus. E isso faz com que nós entremos em atritos com as pessoas, em conflitos. Nós queremos ganhar alguma coisa que não é nossa, nós queremos fazer mudanças, não é? Lá no interior do Pará, na minha cidade, estão construindo agora o templo, depois dos anos de organização. O templo é grande, mas não cabe mais, então eles estão construindo um templo muito grande lá agora. E um vizinho, ele simplesmente, com esperteza, ele construiu dentro do limite do terreno dele, mas a parte de cima da casa entrou no terreno da igreja. E é uma parte estrutural. E se mexer tem que quebrar tudo da casa. Ele sorrateiramente foi ganhando espaço do terreno da igreja. Está lá conflito para ser organizado. Nós tentamos conquistar coisas dessa forma, e aí nós apresentamos falsas testemunhas, falsos documentos, para poder nos permitir ganhar aquilo que nós queremos ganhar. Então Deus, na sua sabedoria, estabeleceu os meios para evitarmos tais práticas e como tratar dessas coisas. Na própria igreja, ele nos ensina, Mateus 18, se teu irmão te ofender, vá a ele, leve testemunhas, leve à igreja, até que seja declarado o veredito final. Tentativa de resolver os conflitos na igreja. Paulo chega a escrever aos Coríntios dizendo: irmãos, me preocupa vocês terem tanto conhecimento, mas não tem um sábio no meio de vós que possa julgar as causas dentro da igreja. Tem irmão levando outro irmão para as barras dos tribunais, levando Cristo a ser envergonhado, irmãos conflitando com irmãos por questões pessoais e particulares, de isso ou aquilo. Não há um juiz na igreja, não há ninguém sábio que possa resolver isso no vosso meio. Está exatamente trazendo à memória da igreja aquilo que Deus no Antigo Testamento tem ensinado. Ou seja, o coração do homem é mau. Não basta apenas você falar para o coração dele, você tem que criar meios para impedir que ele execute a maldade do coração dele. Porque nem todo mundo vai se converter dos seus próprios pecados. Alguns vão usar a maldade do seu coração para fazer o mal ao outro. E como é que eu me protejo disso? Como é que eu me protejo disso? Então Deus, lembre-se, na igreja deu o conselho da igreja e as leis de Deus para que isso seja tratado. E lá fora Deus deu o Estado, isto é, Deus deu a autoridade, Deus deu os magistrados. É para o bem, é para a glória, é para o bem daqueles que praticam o bem e para o terror daqueles que praticam o mal. Dos que tentam fazer coisas escusas e pecaminosas com o objetivo de tirar proveito dos outros. É para isso que o magistrado serve. Não é para tirar proveito para si mesmo, não é para o seu grupo. É a causa do inocente, é a condenação do culpado. E aqui, o texto que nós estamos lendo, no texto de Deuteronômio, Moisés agora passa a adentrar esses aspectos práticos que são tão comuns quando o nosso coração se deixa levar pelo desejo de posse
indevida nessa terra. Quem ama o dinheiro, irmãos, cai em muitas ciladas e em muitas estratégias pecaminosas. Anda em limites terríveis de iniquidade. Quem ama a riqueza. O que é que se faz normalmente? O verso 14 diz assim, volte comigo: não mudes os marcos do teu próximo, que os antigos fixaram na tua herança, na terra que o Senhor teu Deus te dá para possuir. Como é sempre bom lembrar, né? Lembre-se que desde o início do Deuteronômio vem dizendo, Moisés vem dizendo, não diga, foi o teu braço que conquistou, diga, o Senhor te deu força. Ele diz, a terra que o Senhor teu Deus te dá, a terra que Ele te deu, o que você tem é dele, foi Ele que te concedeu. E o que o outro tem é dele, foi concedido por Deus a ele. Eu tenho que me alegrar com aquilo que o outro tem e com a sorte que me foi dada, com aquilo que Deus me concedeu. Eu tenho que ter contentamento com isso. Eu tenho que estar satisfeito com aquilo que Deus me deu. Aí o que é que acontece quando eu não estou, irmãos? Quando eu perco de vista que a terra que eu tenho, tanto a que eu tenho quanto a que o outro tem, veio de Deus, eu tento mudar os marcos. É interessante, né? Esse ataque a essa propriedade privada aqui, né, não parece tão sério quanto o ataque à vida do indivíduo, mas é algo de grande seriedade aqui. Não é simplesmente tirar a vida do indivíduo como já foi tratado antes, mas é tirar aquilo que pertence a ele e a descendência dele. A terra, como já falamos, é dom de Deus, né? Deus deu a terra a toda a nação, distribuindo segundo a vontade dele. Foi dividido em tribos e clãs. Foi até mesmo a extensão de famílias, até mesmo a extensão das famílias. Todos receberam a sua terra. Eles possuem aquilo que foi compartilhado na herança que Deus deu a eles. Então era o meio da sobrevivência econômica deles, onde eles iam plantar, onde eles iam colher, onde eles iam viver ali. E eles tinham uma membresia daquela família, então aquela família pertencia, aquela terra pertencia àquela família, àquela clã, àquela tribo, aquele clã, aquela tribo. E Deus então faz isso para que eles tenham, para que eles possam economicamente sobreviver, eles possam sobreviver do seu próprio trabalho, eles possam viver daquilo que eles têm. E ser gratos com aquilo que Deus deu a eles. Mas aí alguém chega sorrateiramente, vai mexendo nos marcos da terra, isto é, ele vai entrando na posse do outro, sem guerra, sem conflito. Ele tira o marco e puxa para dentro da sua própria terra, e puxa, e vai, daqui a pouco ele possui uma terra maior do que Deus lhe deu. Lembre-se, irmãos, perder uma terra, ou perder a terra, era claramente o juízo de Deus sobre Israel. O Senhor não estava fazendo que eles perdessem a terra, o Senhor estava condenando o fato de que eles tomarem a terra de maneira pecaminosa. Isso aqui era o grande ponto. Por isso aqui, irmãos, esse mover das estacas, mover das marcas, ou dos marcos, era uma violação clara do 8º mandamento. Uma violação clara do 8º mandamento. Se você abrir sua Bíblia comigo, por favor, Miqueias, capítulo 2, abra sua Bíblia comigo, profeta Miqueias, capítulo 2. Versos 1 em diante, diz assim a palavra de Deus. Ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade e maquinam o mal. À luz da alva o praticam, porque o poder está em suas mãos. Se cobiçam campos, os arrebatam. Se casas, as tomam. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Ai daqueles
que no seu leito maquinam e imaginam a iniquidade. Perceba como esse mal está arraigado, irmãos. É um aspecto claro também da quebra do 10º mandamento. Ele não está satisfeito com a terra que Deus lhe deu. Ele não só não respeita a propriedade do outro, como ele também não está satisfeito com o que Deus lhe deu. A insatisfação no seu próprio coração. É isso que o profeta Isaías vai nos ensinar. Veja, por favor, no capítulo 5 do profeta Isaías. Abra sua Bíblia comigo. Isaías, capítulo 5, verso 8. 5:8 diz assim a Escritura Sagrada: ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores no meio da terra. O monopólio de tudo. Ai dos que ajuntam casa a casa, campo a campo. Eles vão adquirir, eles vão tomando tudo. E apenas só um único morador na terra. É um ataque iníquo, irmãos, ao seu irmão pactual, ao seu irmão da aliança. Deus lhe deu a posse, Deus lhe deu a parte que lhe cabia. E eles vão sorrateiramente roubando e consequentemente roubando e se tornando inimigos claros de Deus. É por isso que essa malignidade, essa ofensa aqui, ela aparece na lista das maldições em Deuteronômio, no capítulo 27. Por exemplo, se você voltar lá para Deuteronômio comigo, no capítulo 27, ela retoma lá a mesma realidade. Deuteronômio, capítulo 27. O verso 17 particularmente diz assim: maldito aquele que mudar os marcos do seu próximo, e todo o povo dirá amém. Agora veja, irmãos, e o termo é maldito, entenda isso, está sob maldição, sob juízo de Deus. Maldito todo aquele que mudar os marcos do seu próximo. Lembre-se que aqui não é para fazer o mal ao próximo, é para o seu próprio benefício também. Ele está, além de tirar o que é do outro, ele está tomando para si. Você sabe que esse crime, essa iniquidade, esse pecado, ele é tratado nas maiores listas de pecado do Antigo Testamento. Não apenas aqui não, em muitos lugares do Antigo Testamento. Queria que você abrisse 3 textos comigo, por favor. Oséias, capítulo 5, verso 10, só para que tudo fique claro, que nós não estamos falando de algo isolado na história, mas algo muito comum, né, por causa da maldade do coração do homem. Oséias, capítulo 5, por favor, verso 10. Oséias 5, 10 diz assim a palavra de Deus: Oséias 5, só um momento, por favor, irmãos. Oséias 5, verso 10, diz assim o texto: os príncipes de Judá são como os que mudam os marcos. Derramarei, pois, o meu furor sobre eles como água. Veja, a prática deles é comparada a um pecado. Eles são como aqueles que mudam os marcos. Os príncipes são arrogantes, eles são egoístas, eles buscam as coisas para si mesmos. Eles tomam dos outros aquilo que pertence aos outros, não a eles, e foi dado por Deus. Ainda, no livro de Provérbios, por favor, Provérbios capítulo 23, abra sua Bíblia comigo. Provérbios 23, a partir do verso 10, diz assim o texto sagrado: não remova os marcos antigos, nem entres nos campos dos órfãos, porque o seu vingador é forte, ele espreiteará a causa contra ti. Aplica o coração ao ensino e os ouvidos
às palavras do conhecimento. Não removas os marcos antigos, nem entres nos campos dos órfãos. E é interessante que aqui ele está usando uma figura de linguagem interessante, porque ele está pegando a imagem daqueles que movem os marcos para tomar, daqueles que vão reter o que é do outro. Veja, e lá na frente ele diz: não retires da criança a disciplina. Ele coloca isso como um padrão. Veja, você não dá aquilo que pertence ao outro. É próprio da criança receber a disciplina. É próprio daquilo que Deus deu ao outro pertencer a ele, não a você. Dê aquilo que pertence a cada um. Não remova os marcos. Ainda, outro texto, em Jó, capítulo 24, por favor, verso 2 a 4. Jó 24, 2 a 4. Diz assim a palavra de Deus: aos que removem os limites, roubam os rebanhos e os apacentam, levam do órfão o jumento, da viúva tomam-lhe o boi, desviam do caminho aos necessitados, e os pobres da terra todos têm de esconder-se. Ai, que coisa impressionante! Os que removem os marcos, os limites. Entenda, ele remove os limites da terra. Perceba, irmãos, que ele vai usar sempre a linguagem. Os órfãos, ele leva do órfão o jumento, da viúva leva um boi, o sustento dela, o que vai dar o sustento a ela. O Senhor, irmãos, com tanta clareza, está dizendo: maldito aquele que remove os marcos, aquele que toma posse do que não é seu. Acontece aqui então, na sequência do texto, como é que esses casos são julgados, como é que funciona, e aí vem os problemas associados à terra, não é? Como é que isso como é que se resolve, como é que se pleiteia a causa, onde vai se buscar a justiça nesse caso? E aí do verso 15 ao 21 ele vai tratar de um único tópico. Deuteronômio, volte comigo por favor, Deuteronômio 19, ele vai tratar de um único tópico, quando ele diz assim, a partir do verso 15, ele fala: uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado. Aí veja, irmão, o que acontece? Veja, aquele não remova os marcos, mas preste atenção. Como é a testemunha? Como é que vai funcionar isso? Ele vai falar, tem um crime que ele cometeu. Como é que eu provo isso? Porque simplesmente eu posso ter um problema pessoal com ele e destruir a vida dele. Eu posso querer me vingar dele. Então Deus institui uma estrutura para fugir disso. O Senhor diz assim: uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado. Veja que coisa interessante. É importante nós utilizarmos isso aqui, porque eu disse, pastor, mas alguém cometeu um pecado grave, eu vi. Como é isso? Uma testemunha só não pode. Então você vai a ele e confronta o pecado dele. Se ele de fato cometeu o pecado, ele vai confessar. Se ele negar, é a sua palavra contra dele. Ou você tem uma prova cabal, ou vai ser sua palavra contra dele. E aí não temos como prosseguir um processo onde não há uma prova cabal. Ou uma confissão clara do indivíduo que cometeu tal pecado. Testemunha aqui é para proteger qualquer tipo de interesse escuso no coração daquele que denuncia alguém. Para proteger contra a maldade. Veja, a iniquidade não está só entre os inimigos do povo de Deus, mas está no nosso coração.
dentre os filhos do pacto. Veja, os filhos de Deus, a quem Deus deu terra, entre eles começa o conflito. Um começa a querer puxar o marco do outro, ou a afastar o marco do outro. O conflito está dentro do próprio coração. O indivíduo vai buscar os seus próprios interesses pecaminosos. Uma só testemunha não servirá. Então há um propósito aqui na pluralidade de testemunhas, né? É a proteção do acusado, especialmente a proteção do indivíduo mais fraco contra aquele que talvez mais poderoso deseje destruí-lo. Não é porque isso não, você imagina alguém mais fraco querer destruir um poderoso numa estrutura como essa. Essa é uma proteção natural, mas Deus está dizendo, essa é a estrutura que você deve usar quando alguém denunciar. E aí está falando dentro do magistrado, dentro da estrutura de Israel, como que alguém pode ser condenado. Você sabe, irmãos, que quando um sistema está todo corrompido, dos pés à cabeça, quando o rei está corrompido, quando os magistrados estão corrompidos, quando as testemunhas são corrompidas, o inocente vai ser culpado. Até mesmo quando essa estrutura é ordenada por Deus. Mas é uma forma de evitar, porque para que tudo esteja contaminado, precisa um caminho maior. É possível você perder aqui e ganhar lá. E aí tudo volta ao normal. Mas quando tudo está contaminado dessa forma, é difícil. E aí tem uma narrativa bíblica, lá no primeiro livro dos Reis. Abra só aqui comigo. Uma história que me impressiona muito toda vez que eu leio. Primeiro dos Reis, capítulo 21. E me vem sempre à memória, em casos como esse. Não se canse, eu vou ler o capítulo 21 um pouco e preste atenção na leitura do texto, por favor. Sucedeu, pois, depois disso, o seguinte: Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Disse Acabe a Nabote: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está perto, ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra, melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que ela vale. Porém, Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor, de que eu dê a herança de meus pais. E veja a lógica disso. Quando você remove os marcos, você não é removendo o que é seu, o que é herança dos seus pais, e o que foi dado por Deus. Não é negócio que eu vou fazer. Eu não vou vender minha terra porque eu ganhei, não. Eu não vou fazer negócio. É herança dos meus pais. E não é só herança no sentido, veja, irmãos, no sentido de eu te dei uma riqueza, deixei uma riqueza, não. A herança que Deus deu quando dividiu a terra, essa foi a parte que nos coube na promessa. E aí continua. Acabe veio desgostoso e indignado para sua casa, por causa da palavra de Nabote. Que lhe falara quando disse: não te darei a herança de meus pais. Deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não comeu pão. Porém, vindo Jezabel, sua mulher, ter com ele, disse: que é isso que tens assim desgostoso o teu espírito e não comes pão? Ele respondeu: porque falei a Nabote e lhe disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, dar-te-ei outra em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu com efeito sobre Israel? Levanta-te, come, alegra o teu coração, eu te darei a vinha de Nabote. Então escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o sinete dele, e as enviou aos anciãos e os nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. Escreveu nas cartas dizendo: apregoai o jejum, trazei Nabote para a frente do povo. Irmãos, preste atenção, usando os meios de graça, apregoai, ordena um jejum e trazei Nabote para a frente do povo. Fazei sentar defronte dele 2 homens malignos,
que testemunhem contra ele. Veja, ela usa a regra, irmãos, ela usa a lei. 2 testemunhas. Ela segue a liturgia. Mas o coração é maligno. O coração é maligno. Coloca 2 testemunhas malignas que testemunham contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei. Depois levaram-o para fora e apedrejaram-o para que morra. Os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que nela habitavam, fizeram como Jezabel lhes ordenara, segundo estava escrito nas cartas que eles havia mandado. Apregoaram um jejum e trouxeram Nabote para a frente do povo. Então vieram 2 homens malignos, sentaram-se defronte dele e testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade e o apedrejaram e morreu. Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. Tendo Jezabel ouvido que Nabote fora apedrejado e morreu, ele disse a Acabe: levanta-te, toma posse da vinha que Nabote, o jezreelita, recusou dar-te por dinheiro, pois Nabote já não vive, mas é morto. Tendo Acabe ouvido que Nabote era morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote, para tomar posse dela. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo: dispõe-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que habita em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde desceu para tomar posse dela. Far-lhe-á dizendo: assim diz o Senhor: mataste e ainda por cima tomaste a herança? Dir-lhe-ás mais: assim diz o Senhor: no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão teu sangue, o teu mesmo. Perguntou Acabe a Elias: já me achaste inimigo meu? Respondeu ele: achei-te, porquanto já te vendeste para fazeres o que é mal perante o Senhor. Eis que trarei o mal sobre ti, arrancarei a tua posteridade, exterminarei de Acabe a todo o sexo masculino, quer escravo, quer livre, em Israel. Farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Arias, por causa da provocação com que me irritaste e fizeste pecar Israel. Também de Jezabel falou o Senhor: os cães devorarão Jezabel, dentro dos muros de Jezreel. Quem morrer de Acabe na cidade, os cães o comerão, e quem morrer no campo, as aves do céu o comerão. Ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava, que fez grandes abominações seguindo os ídolos, segundo tudo o que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou de diante dos filhos de Israel. Tendo Acabe ouvido essas palavras, rasgou as suas vestes, cobriu o pano de saco seu corpo e jejuou, dormia em pano de saco e andava cabisbaixo. Então veio a palavra do Senhor a Elias, dizendo: não viste que Acabe se humilha perante mim? Portanto, visto que se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho o trarei sobre a sua casa. Não adianta escapar do sistema que o próprio Deus estabeleceu para proteger o mais pobre, o mais fraco, para que a justiça seja implementada. Por mais que você burle, por mais que você ganhe, por mais que você conquiste o direito do outro, por mais que você puxe os marcos do outro, um dia o Senhor visitará todos esses e não escaparão das mãos do juiz, que não aceita suborno, nem aceita negociada. O Deus que conhece o coração do homem. 2 testemunhas. Era o que Deus havia ordenado. E veja ainda, por favor, comigo, acompanhe o texto comigo ainda, na mesma sequência do capítulo 19. Uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Quando se levantar testemunha falsa contra alguém para o acusar de algum transvio, então os 2 homens que tiverem a demanda
se apresentarão perante o Senhor diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. Os juízes indagarão bem. Se a testemunha for falsa e tiver testemunhado falsamente contra seu irmão, far-lhe-eis como cuidou fazer o seu irmão, e assim exterminarás o mal do meio de ti, para que os que ficarem o ouçam e temam, nunca mais tornem a fazer semelhante mal no meio de ti. Não o olharás com piedade, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. A lei que foi dada em Êxodo 23, de 1 a 3, agora ela é expandida nessa sessão. O cuidado diligente para que a verdade seja estabelecida. E veja, o cuidado aqui de Deus é as testemunhas para que se proteja o mais fraco. E a verdade também, para que a verdade seja protegida. Veja, e aqui é o grande ponto, porque às vezes também o mais fraco pode se usar num sistema como o nosso, por exemplo, onde parte do princípio que o mais fraco é inocente. E que sempre o patrão, no caso da relação patrão-empregado, é culpado. Num sistema como o nosso, onde se busca falsas testemunhas até, seja de um lado ou do outro, o que importa é a proteção da verdade. O sistema que Deus estabelece é para que a verdade não seja tratada de maneira vã ou desrespeitosa nos tribunais ou na igreja. Por isso é que o texto diz: virão à presença do Senhor. Isso o texto diz. Entenda isso, irmãos. Toda lei, toda declaração de inocência ou de culpa é declarado perante o Senhor, que instituiu os magistrados e a igreja. É perante o Senhor que é feito isso. Então, você declara inocente um culpado, ou um culpado inocente, você vai lidar, e você fez isso por consentimento, sabendo dos fatos, mas você foi injusto, você vai lidar com as consequências disso. Talvez não nessa vida, mas certamente no dia que se encontrar com o Senhor. E o Senhor diz: nós precisamos fugir do perjúrio, aquele que vai jurar falsamente lá nos tribunais. E como é que funciona a penalidade? Ele diz: a penalidade é simples. A culpa que ele infligiu sobre alguém, a consequência dessa culpa cairá sobre ele. Se ele testemunhou falsamente, ou se ele acusou falsamente, o mal que aconteceria com ele acontece com você. Dente por dente, olho por olho, mão por mão, pé por pé. Não pode haver na justiça parcialidade. É necessário que haja integridade das testemunhas, para que o 9º mandamento não seja quebrado. Não levantarás falso testemunho contra o teu próximo. Quando nós pensamos, irmãos, como que a consequência disso é tratada como a lei da retaliação, que diz lá mão por mão, pé por pé. Lembre-se disso. Isso aqui não é vingança pessoal. Isso é um bem público e comum, não é uma questão privada. A Bíblia vai dizer: se alguém dá um tapa no meu rosto, eu dou outro lado para ele. Se alguém pede para eu caminhar 1 milha, eu caminho 2 com ele. Mas isso é privado, isso é particular. Quando se fala de bem público, bem da minha herança, dos filhos, daquilo que eu tenho, você está falando de alguma coisa que precisa ser tratada em outro nível. A Escritura vai dizer para mim que eu preciso não pagar com o mal que me fizeram. Porque se eu faço com as minhas próprias mãos, isso é vingança. Mas se é de acordo com o que Deus estabeleceu, isso é justiça. Deus estabelecendo a justiça. Por isso, então, a penalidade
ela é de acordo com a queixa e a consequência que viria sobre aquele, caso ele fosse condenado sendo inocente. Se ele fosse condenado, ele morreria, você vai morrer. Se ele perderia os seus bens, ou teria que pagar uma determinada quantia, você vai ter que pagar uma determinada quantia. Mão por mão, pé por pé. Não há outra maneira. E aí o texto diz: não terás piedade dele. Coisa interessante. Não terás piedade. Não terás piedade desse que tal coisa pratica. Ele precisa ser punido. Nada pode escapar disso aí. Se você quer a paz, se você quer o respeito e uma sociedade tranquila, essas coisas precisam funcionar dessa maneira. Mesma coisa na igreja, mesma coisa em casa. Se o conflito entre os filhos se levanta e o pai não trata isso, e não trata a coisa biblicamente, você vai ter problemas terríveis na estrutura da sua casa em pouco tempo. Mesma coisa na igreja, irmão contra irmão, ódio entre pessoas. Se isso não é tratado biblicamente, se não é resolvido segundo as Escrituras, você vai ter danos terríveis na vida da igreja. Mesma coisa na sociedade. Se a mentira prevalece, se o poder de uns levará a conquista com base no seu poder, não na verdade, certamente os danos na nossa sociedade serão vistos como nós temos visto nos nossos dias. Uma sociedade que vive na injustiça, onde os que governam o país se aposentam no terceiro mandato, com 8, 12 anos de trabalho, enquanto todos os outros cidadãos vão sustentá-lo quando ele só se aposenta com 60 anos em diante. Sociedade injusta desses termos, onde se busca apenas os seus próprios interesses, onde os tribunais estão cheios de histórias de iniquidade. A minha adolescência, um colega meu de sala, colega pessoal, se tornou um matador fino, aos 17 anos de idade, e matava a sangue frio pessoas, era uma coisa impressionante. Matou um pai de família, porque o repreendeu e ele estava indo roubar as provas da escola. Ele foi executor e o pai se alegrava com aquilo. Ele fugiu. O pai, muito rico, elegeu o prefeito da cidade. Elegendo o prefeito da cidade, o filho volta. Então é feito um tribunal para julgá-lo. Ele é inocentado no tribunal. Ele só veio ser julgado quando o pai elegeu o prefeito e toda a estrutura foi montada para que ele voltasse e não perdesse aquele julgamento. Criminoso fino, destruiu famílias inteiras. Sociedade apodrecida, onde a verdade se esconde, onde quem fala a verdade tem medo. É isso, exatamente isso que nós estamos presenciando. Porque os homens se apartaram da lei de Deus. Os homens se esqueceram dos ensinamentos do Senhor.
Os conflitos surgem em casa, os conflitos surgem na igreja, os conflitos surgem na sociedade. E nós não usamos a palavra de Deus para tratá-los como Ele ordena. E o pior, nós sabemos o que devemos fazer e não fazemos. E até queremos que os outros nos digam o que devemos fazer. Nós sabemos o que devemos fazer e não fazemos. É o que a Bíblia diz categoricamente. E a palavra diz: se você sabe o que tem de fazer e não faz, você peca. Sociedade que abandonou a verdade do Senhor. Mas não é essa a realidade que precisa acontecer no meio da igreja, irmãos. Isso é uma coisa que nós devemos amar, é a verdade. Se há algo que nós devemos amar, é a verdade. E nunca deveríamos permitir que a mentira se tornasse um padrão na nossa fala, na nossa conduta. Nunca permitíssemos que a mentira, que o engano no nosso discurso fosse a maneira como nós somos conhecidos, não a verdade em si. Porque isso vai destruindo a igreja. O Senhor faz alguns julgamentos instantâneos na história, para vocês entenderem o que vai acontecer. Quando Ananias e Safira venderam a sua terra e disseram para Deus que dariam tudo o que tinham, retiveram uma parte com hipocrisia, mentindo a Deus. Pedro disse: você poderia ter ficado com tudo, mas você mentiu. E ali houve um julgamento imediato. Eles morreram ali. Eu não tenho dúvida que vai ser assim, irmãos. Nós não vamos ter o que falar naquele dia. Se como líderes nós amamos mais a mentira do que a verdade, se como pais nós não falamos a verdade, se como pessoas da sociedade e magistrado nós julgamos as pessoas com falsidade e inocentamos os culpados e condenamos os inocentes, por vontade, sabendo quem é culpado e quem é inocente. Se nós fazemos isso, vai chegar naquele dia que nós vamos chegar diante de um tribunal, irmãos, e o Deus que não poupou seu filho para que eu, que sou mentiroso e pecador, seja salvo. Ele não poupou o filho, a ira dele caiu sobre o filho para me salvar, para redimir. Ele não terá piedade. Ele diz para Israel: não tenha piedade desses. Mas veja, até mesmo o rei do livro dos Reis, no capítulo 21, que cometeu tal atrocidade, se humilhou diante de Deus. Deus disse: veja aí, Deus não tirou a maldição de sobre ele. Não será sobre ele, mas sobre os filhos e a casa dele. Deus abomina a mentira. E criou um sistema para que fosse capturada a hipocrisia, a mentira. E quando capturada, julgada e condenada, a mesma pena cairá sobre ele. Uma distinção importante. Isso é para o bem público. Isso é para a parte ofendida, para a segurança, para o futuro da segurança do povo. Se for necessário fazer recompensa,
não cabe a mim executar, mas aqueles a quem Deus deu autoridade, como em Romanos 12:4, Paulo abertamente vai dizer no capítulo 4, verso 4. Paulo diz, Romanos no capítulo 13, quando ele fala sobre as autoridades, melhor dizendo, Paulo vai exatamente dizer isso. Toda autoridade foi instituída por Deus, constituída por Deus. E Deus deu a essa autoridade o poder da espada. Não sou eu que vou executar. Não sou eu que vou punir o outro. É Deus, é o Estado, que é ministro de Deus. Não sou eu. Tudo isso ele diz para que veja que Deus está. Por que Deus estabelece essa estrutura, irmãos? É só acompanhe a história da redenção, a história da criação. Herman Bavinck, no livro dele sobre a família cristã, diz assim: Deus instituiu a família primeiro, lá em Gênesis, no capítulo 2. A igreja não surge ali, a igreja surge no capítulo 3, quando ele promete a descendência de onde viria o Messias. Aí ele continua. E o Estado no capítulo 9, quando ele dá a autoridade de uns sobre os outros. O poder de tirar a vida do outro. Ele diz, ora, se você matar, você será morto. Então ele diz, olha, é uma estrutura, a complexidade que Deus estabelece no mundo. É Deus que vai criando. E veja as razões disso. No capítulo 6 do livro de Gênesis, o texto vai dizer, eles eram maus e violentos. A violência estava em todo canto. E só havia uma maneira de lidar com isso, o juízo. Então quando o juízo vem e a sociedade é refeita ali, ele cria essa estrutura, o poder, a autoridade do Estado para executar aqueles que praticam tal iniquidade. Deus deu a igreja para punir aqueles que fazem tais coisas no meio da igreja, os que são filhos de Deus do pacto. Mas não sou eu individualmente que vou fazê-lo. Que seria vingança. Um texto de Provérbios, por favor, capítulo 20, abra sua Bíblia comigo. Provérbios, capítulo 20, verso 22. Diz o texto: não digas, vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor, e Ele te livrará. Como é que eu fujo da vingança? A outra instituição que Deus estabeleceu, quem executará aquilo, não sou eu. Se for para o bem público, se for para a segurança da minha herança, da minha família, se for pessoal, se for eu, se for pessoal, eu do outro lado. Nós falamos de 3 mandamentos quebrados aqui. O 8º mandamento: não furtarás. O 10º mandamento: não cobiçarás. E o 9º mandamento: não levantarás falso testemunho contra o teu próximo. Nós que fomos libertos, nós devemos amar a lei de Deus, e se guardarmos a sua lei, nós fugiremos dessas práticas. Muitas são as coisas que nós perdemos nessa vida por causa do Evangelho. Isso nos é ordenado fazer. Porque aí nós agimos como Cristo. Eles disseram a ele: ordena aos anjos que venham e te livre daqui. Não é uma mera questão de execução dessa ira agora. É necessário que eu morra para que vocês sejam salvos, até mesmo vocês que estão me executando.
Essa é a diferença. É necessário que a gente aprenda, particularmente, a ter um coração submisso, manso. E como o texto diz, nós vamos sofrer por causa do Evangelho. Cristo vai ser honrado por isso. Se eu me vingar, Cristo vai ser desonrado por isso. Deus, a vingança pertence a Ele. E Ele instituiu o Estado como o braço para executar a justiça nessas condições. Viva pela fé, irmãos. Mantenha os seus olhos em Cristo, a fonte de toda a força, o padrão de mansidão e o padrão do juízo que virá. Quando todo erro, toda mentira, todo engano, toda falsidade, todo juízo falso será devolvido por Ele, e Deus os julgará, condenando-os com a condenação que eles decretaram aos outros, sendo eles mentirosos e Deus verdadeiro. Deus os punirá naquele dia, dando a eles muito mais do que eles imaginavam com respeito à condenação. E naquele dia, a justiça será feita a todo mundo, a cada um. Ninguém escapará dele. Ninguém fugirá do tribunal. Ninguém deixará de se apresentar naquele santo dia. E aí, irmãos, esse é o padrão. Cristo, a fonte de toda mansidão. Aprendei de mim, eu sou manso e humilde. A fonte daquele que foi cuspido, aquele que foi esbofeteado e não retrucou, aquele que foi caluniado e não caluniou. Esse é o padrão. Não é uma vingança pessoal. Eu vim fazer a vontade do meu Pai. É a vontade do meu Pai. E naquele dia, então, Ele dará a paga. No último dia. E aí você que talvez sofre injustiça nessa sociedade, você que já teve seu direito negado nessa sociedade, não desanime. O juiz de toda a terra está voltando. O juiz de toda a causa está retornando. Quando ele voltar, não ficará pedra sobre pedra. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Senhor nosso, Tua palavra que é poderosa e verdadeira me constrangeu o nosso coração a vivermos segundo a verdade e andarmos segundo ela, Senhor. Ajuda-nos, ó Senhor Jesus Cristo, Tu que és o caminho, a verdade e a vida. Ensina-nos a caminhar segundo a milha, a entregar a capa, a dar o outro lado, mas ensina-nos também a buscar a justiça para o bem comum, a segurança de todos e da nossa herança. E que o Senhor em todas essas coisas seja glorificado. Ensina-nos a conhecer Cristo em todas essas verdades, porque Ele é o santo e verdadeiro juiz. A Ele seja o louvor,
pelos séculos dos séculos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Coloquemos de pé, irmãos, mais uma vez. Nós vamos cantar ao Senhor o Salmo de número 26.